Pessoal, para encerrar essa nossa primeira aula de improbidade administrativa, também é importante a gente fixar aspectos relativos à legitimidade para responder a demanda, né? Legitimidade é aquele conceito técnico-processual que nos remete à capacidade de ser parte no processo, né? Vamos relembrar isso. Então, daí tem a legitimidade ativa, que é a capacidade de propor o processo, e a legitimidade passiva, que é a capacidade de responder a uma determinada demanda. No que tange a legitimidade ativa, pessoal, se vocês forem procurar na lei, vocês vão encontrar o artigo 17, que vai afirmar, artigo 17 da lei, que vai afirmar que cabe ao Ministério Público a titularidade da ação de improbidade, ou seja, nos termos explícitos e literais da lei, caberia apenas ao MP ajuizar o processo de improbidade administrativa. Tá? Ser o autor de uma ação de improbidade administrativa. Porém, o Supremo Tribunal Federal, em outubro de 2022, num julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade 7042 e 7043, chegou à conclusão de que as entidades lesadas pela eventual prática de um ato administrativo, vamos pensar aqui uma universidade, um município, um estado, a entidade administrativa que foi lesada, tá? Ela também poderia ser titular da ação, ou seja, ela também poderia propor a ação de improbidade administrativa. Tá? Ainda que o MP não propusesse, e ainda que isso não esteja explicitamente previsto em lei, a entidade, conforme entendeu o Supremo Tribunal Federal em outubro de 2022, também o pode fazê-lo. Tá bem, gente? No que tange a legitimidade passiva, ou seja, a capacidade de responder processos de improbidade administrativa, a gente tem no artigo 2º a definição dos agentes públicos, né? Trazem então ali todas as figuras dos agentes públicos que podem vir a responder uma ação de improbidade, tá? E aqui não se resume a servidores, conforme a gente já conversou bastante. Pode ser agente político, pode ser delegatário, honorífico e assim por diante, né? Então a figura do agente público, para efeito do ordenamento jurídico, para efeito da LIA, ele transcende a questão do cargo público ocupado por servidor de carreira, vai muito além disso. Então no artigo 2º a gente tem essa noção dos agentes públicos. Já no artigo 3º é trazida a legitimidade passiva dos terceiros, com o perdão da redundância, mas é o que diz a própria lei, né? Artigo 3º prevê que terceiros alheios à estrutura da administração pública, que não pertencem à estrutura da administração pública, podem também responder a ação de improbidade administrativa. Tá? Sobre os terceiros, qual é a particularidade que eu tenho para dizer para vocês? O STJ fixou um entendimento que, ao meu ver, faz todo sentido, tá? Concluindo que para que um terceiro seja réu numa ação de improbidade, é necessária a formação de um litisconsórcio passivo com alguém lá de dentro. Ou seja, um terceiro sozinho jamais vai praticar uma ação de improbidade. Eles podem praticar um crime contra a administração pública, um crime contra particular, pode praticar outras irregularidades. Mas para se configurar uma improbidade administrativa na sua essência, né, na sua semântica, no seu conceito por definição, é necessário que haja um conluio, uma espécie de coautoria com alguém de dentro da repartição. Então, para um terceiro ser réu numa ação de improbidade, é necessário que um agente político também o seja. Tá bem, gente? Esses são os temas ali mais importantes no que tange a legitimidade ativa e passiva. Tá? Hoje vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente conclui aspectos procedimentais da lei de improbidade. Obrigado pela atenção de todo mundo. Aí um grande abraço e em seguida a gente se encontra.